Vai ficar afastado do cargo de forma cautelar o ministro do Superior Tribunal de Justiça acusado de importunação sexual. A decisão, tomada ontem por unanimidade, impede Marco Buzzi de entrar nas dependências do STJ, de usar veículo oficial e demais prerrogativas inerentes ao exercício da função, mas ele continuará recebendo os salários. Marco Buzzi é acusado de assédio sexual por 2 mulheres. Uma jovem de 18 anos, que ele teria agarrado em um banho de mar, e uma ex-funcionária do gabinete dele. A nova denúncia, por sinal, foi determinante para a decisão tomada pelos demais ministros. No âmbito administrativo, Marco Buzzi é investigado pelo Conselho Nacional de Justiça, ele pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. No STJ, a comissão que apura as acusações contra ele é formada apenas por homens. Isso porque a ministra Isabel Galotti, que integraria o grupo, se declarou impedida. Ela será substituída por Francisco Falcão. Na esfera criminal, há um inquérito aberto contra Marco Buzzi no Supremo Tribunal Federal. Nos últimos 4 meses de 2025, o ministro do STJ recebeu, com penduricalhos, salários acima do teto constitucional. Em setembro, foram R$260 mil. Em outubro, R$100 mil. Em novembro, R$112 mil. E em dezembro, R$143 mil. Você vê que não é uma exceção, né? Não. Não é exatamente um raio que caiu na sua cabeça. Caramba, recebi um contra-cheque muito maior que o teto constitucional. Furar o teto é o que eles chamam de dia 7. É? Né? Ou dia 5, para alguns. Quando cai. 100 mil. Outubro foi ruim, hein? Porra, 100 mil, que mês desgraçado. Poxa. Ainda bem que setembro foi 260. Foi maneiro. É uma compensada, fazer né? um pé de meia. Isso. Mas isso é o cotidiano. A gente está sabendo do Buzzi porque o Buzzi jogou os holofotes sobre ele. Isso. Né? Devido às suas próprias atitudes. Fazendo o que fez. Caso contrário, talvez não soubéssemos. Com 2 mulheres diferentes. Ele nega as acusações e diz que vai provar a inocência dele, né, Afonso Marangoni? Bom dia pra você. Pois é, bom dia, Carla, Sheila e Megali. Esse caso, ele é um caso muito grave que ganha novos contornos com esta segunda denúncia. A nossa âncora aqui, Adriana Araújo, teve informações mais detalhadas, que era uma servidora, esta segunda pessoa, que já prestou inclusive depoimento à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, e ela relata pelo menos 3 episódios, né, de investidas deste ministro de importunação sexual. Então, depois disso, depois os ministros terem acesso aos relatos, eles ficaram escandalizados e decidiram, por forma unânime, né, pelo afastamento, então, cautelar deste ministro Marco Buzzi. É verdade que o caso primeiro, né, foi essa investigação por importunação sexual desta jovem de 18 anos, mas agora então já tem esses outros elementos. Você disse, o ministro se defende, a defesa afirma que ele recebeu com irresignação a decisão, já que inexiste risco concreto ao processo de investigação e também porque o ministro já se encontra afastado para tratamento médico. Disse a defesa que forma-se assim um arriscado precedente de afastamento de magistrado antes do crivo do pleno contraditório. Aí foi marcada uma nova sessão para daqui a um mês, dia 10 de março, que vai deliberar sobre a conclusão desta comissão de sindicância que vocês falavam, que é justamente a responsável por, enfim, definir, né, o futuro do ministro. Agora, a punição mais grave que ele pode ter é a aposentadoria compulsória, ou seja, ele vai deixar as funções, mas segue recebendo, né, o salário. Você também lembrou, o ministro não pode atuar no cargo, não pode usar os carros relacionados ao STJ e por aí vai, embora ele já esteja mesmo internado, e isso foi o motivo até da defesa dizer. Ele apresentou um atestado de um psiquiatra solicitando licença médica por 90 dias. Essa questão dos 90 dias gera algum embaraço para o STJ, porque como ele está internado nesse tempo, é difícil ouvi-lo sobre isso, e é um processo normal, né, que a pessoa seja ouvida sobre todas essas imputações. Mas o STJ não quer aguardar esses 90 dias, por isso tomou essa decisão, porque o desgaste à corte também é muito grande, e isso pesou muito na decisão do pleno ontem, viu, gente? Pois é, por unanimidade, né? Isso. Repetindo, agora deve ficar afastado. Ele está internado ainda, né, Marangoni? Desculpa. Está internado. Segue internado para esse tratamento psiquiátrico. E agora a saber também no Supremo Tribunal Federal, porque se ele for
condenado no Supremo Tribunal Federal, aí, né, nesse inquérito criminal, aí sim pode haver essa suspensão de pagamento de salário, não vai ter a tal da aposentadoria compulsória. Então a gente tem que acompanhar muito de criminal, perto né? esse caso. Aí é condenação criminal Para explicar tem um outras pouquinho, repercussões. para explicar a diferença, quando a pessoa é afastada por uma falta ética, ela mantém o salário. A ideia é que você proteja magistrados de eventuais interferências, de eventuais sabotagens. O cara pode ser alvo de uma mentira, eventualmente, de um inimigo político. Não estou falando aqui do Buzzi, nem de ninguém especificamente. Estou dizendo qual a ideia de você proteger o magistrado mantendo o salário no caso de afastamento por uma chamada falta ética. Um exemplo. Você se lembra da magistrada que humilhou uma criança de 11 anos ou 12 anos que havia sido estuprada? Sim. E queria apenas a família pleiteava o direito legal ao aborto, jamais deveria ter nem comparecido à frente de uma juíza, mas compareceu e a menina foi pressionada, foi intimidada. Aquilo é uma falta ética, né? Aquilo é uma decisão profissional da juíza que não necessariamente configura um crime, um delito do Código Penal, tá? Não sou eu que faço as regras, tá? Eu só estou dizendo como funciona a decisão de você manter ou não o provento dessa pessoa. Portanto, aquilo é passível de você ser aposentado compulsoriamente, mantendo o salário. No caso de uma condenação criminal por um crime grave, aliás, pode até ser um crime de menor gravidade, mas no caso de uma condenação criminal envolvendo o exercício da profissão, e no caso do Buzzi, há o envolvimento do exercício, porque uma das mulheres que o acusam de assédio é uma funcionária terceirizada do gabinete, portanto, há ali o jogo de força envolvido. Aí ele pode perder o soldo, pode perder a aposentadoria, enfim, pode perder o salário vitalício. Então, é bem provável, a situação dele é bastante complicada, que neste caso a gente não sinta aquela indignação de ver que alguém que realiza um ato execrável recebe como punição uma aposentadoria com salário integral. Mas, a ver, né? O julgamento ainda deve acontecer.